Olá, dando sequência então nossas aulas sobre ação penal, na aula de hoje vamos tratar especificamente das condições da ação, que mais uma vez também tem um nascedouro, tem um empréstimo aqui que muitas vezes costuma acontecer a partir do processo civil. Então nós vamos trabalhar até fazendo um paralelo aqui entre uma construção de uma doutrina, por assim dizer, mais tradicional, em comparação a uma doutrina mais moderna de processo penal, que faz uma desvinculação da chamada teoria geral unitária, né? Então, dentro de uma teoria geral unitária, dentro dos autores que continuam trabalhando ainda com uma teoria geral que sirva tanto para o processo civil quanto para o processo penal, você vai encontrar manuais de processo penal que reproduzem as condições da ação clássicas do processo civil: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de parte. Mas já há uma construção teórica que faz um contraponto a essa ideia, justamente por entender que as categorias do processo civil não encaixam na realidade do processo penal. E aí é necessário fazer ou um ajuste, ou, o que é melhor, construir categorias próprias para o processo penal. Então, por exemplo, lá no processo civil, se costuma falar em possibilidade jurídica do pedido, e o raciocínio que se costuma fazer aqui é que eu posso pedir qualquer coisa que a lei não vede. Eu só não poderia pedir o que a lei proíbe. Então é juridicamente possível pedir tudo aquilo que não é vedado pela lei. Bom, lá no processo penal, para começo de conversa, não é o pedido que está centralizando as atenções do processo penal. Nós já falamos disso quando falamos do princípio da correlação em outras aulas. Na verdade, o que nós temos no processo penal é uma preocupação com a imputação fática que você vai fazer ao sujeito, a atribuição de um delito, né? Então, lá no processo penal, o raciocínio seria exatamente o contrário desta possibilidade jurídica do pedido. Porque lá eu só poderia, aspas, pedir se a conduta se amoldar a uma figura penal, se ela estiver prevista em lei. Aqui eu posso pedir, no processo civil, qualquer coisa que a lei não proíba. Lá eu só posso pedir o que tiver dentro da regra, dentro da lei proibindo aquela conduta. Então, a ideia lá da doutrina mais moderna, desde os anos 70, pelo menos, é fazer uma construção que estabeleça uma terminologia própria, uma categoria própria para o processo penal, chamada ou de tipicidade aparente, ou, o que eu acho melhor, até uma sugestão do Auri, criminosidade aparente. Tipicidade aparente no sentido de que a conduta que eu vai imputar ao sujeito, pelo menos na sua aparência, e se fala aqui em aparência apenas porque esse momento do exercício da ação não é um momento ainda de um juízo de valor definitivo, né? Isso só pode acontecer na sentença. Então, pelo menos na sua aparência, como eu dizia, se amolda a um tipo penal, daí tipicidade aparente. Mas eu acho que vai um pouco além da tipicidade, né? Na verdade, você tem que imputar um fato em tese delituoso, então ele tem que ser típico, antijurídico, e a conduta do sujeito ele tem que ser culpável, né? O injusto culpável. Então, tipicidade aparente, ou melhor do que isso, criminosidade aparente, é uma das condições da ação. O fato que você está imputando ao sujeito, pelo menos na sua aparência, é um fato delituoso, criminoso? Se a resposta for sim, você preencheu uma das condições da ação. Não, você está imputando um fato que nem na aparência é criminoso. Pô, então você não pode fazer isso, né? Vamos imaginar uma situação em que um vereador de um município do interior resolva pegar os funcionários da Câmara Municipal e pega o trator da prefeitura e diz assim: olha, agora vai todo mundo hoje colher milho lá na minha fazenda, porque está na hora da colheita do milho, quero todo mundo trabalhando para mim. Vamos lá. E aí vai o delegado, surpreende ele, se instaura um inquérito e o promotor vai fazer uma denúncia. Ele pode denunciar esse fato? Esse fato nem na sua aparência é um fato delituoso. Veja, a legislação brasileira tem uma falha típica, ela não construiu um tipo penal chamado de peculato de uso, que seria considerar como crime o uso de bens e serviços públicos para fins particulares. Isso é uma improbidade administrativa, é um ilícito, mas não é um ilícito penal. Só seria um ilícito penal se fosse o prefeito fazendo a mesma coisa, porque para o prefeito, no Decreto-Lei 201 de 1967, você tem tipificado para o prefeito a conduta do peculato de uso. Mas para os funcionários públicos em geral, no Código Penal, você não tem peculato de uso. Você tem peculato furto, você tem peculato desvio, você tem peculato apropriação, mas não tem peculato de uso.
Então, se o promotor resolvesse fazer uma denúncia, ele esbarraria numa ausência de uma das condições da ação, porque a conduta, nem mesmo na sua aparência, é uma conduta típica. Depois, no processo civil se costuma falar em interesse de agir, trabalhando com um binômio, né, necessidade e utilidade. Então, lá no processo civil vai ser necessário invocar a tutela do Estado quando eu não conseguir resolver a minha lide amigavelmente, por exemplo. Né? Se chegar num impasse, eu tenho uma lide, eu tenho um conflito de interesses, né, acrescido de uma pretensão resistida de lado a lado, para usar o conceito carnelutiano, e eu não consigo resolver essa minha lide amigavelmente, bom, o que me sobra? Me sobra invocar a tutela do Estado. Passa a ser necessário e útil invocar a tutela do Estado. Bom, se eu fosse usar esse raciocínio do interesse de agir no processo penal, eu simplesmente não precisaria perder meu tempo, porque eu sempre teria interesse de agir, já que o que está em jogo no processo penal, a pretensão que você tem aqui, é de verificar a possibilidade ou não de eu impor uma sanção criminal a alguém. Bom, eu não tenho como impor uma sanção criminal a alguém, senão através do exercício da ação, de um devido processo legal e do exercício do poder jurisdicional. Não dá para impor uma sanção amigavelmente. Eu até tenho negócios jurídicos, né, pré-processuais, como o acordo de não persecução penal, mas ele não é imposto, ele é negociado. E aquilo não é pena, tecnicamente falando. Se eu quiser impor uma pena, né, princípio da necessidade da jurisdição, eu dependo de um processo, e para que isso aconteça eu dependo do exercício da ação. Então o que está em jogo não é exatamente a leitura civilista do interesse de agir no processo penal. E o que está em jogo é a possibilidade de eu punir o sujeito. Será que ainda é possível puni-lo? Bom, então a verificação de uma punibilidade concreta passa a ser uma segunda condição da ação. Quando é que não é mais possível punir? Quando já está verificada alguma causa extintiva da punibilidade. A morte do autor do delito, prescrição, ou não o exercício da representação dentro de 6 meses. Né? Aquelas hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Pois legitimidade de parte aqui no processo civil e lá no processo penal também, nós já vimos que a legitimidade aqui é mais restrita, né? Ou é o Ministério Público ou é a vítima, seu representante legal. E aí temos uma quarta condição da ação aqui no processo penal, chamada de justa causa, cuja melhor construção teórica se deu por um doutrinador chamado Afrânio Silva Jardim, por volta dos anos 70 para 80, né? Década de 80 do século passado. O Afrânio constrói a ideia de que a justa causa seria uma quarta condição da ação, e eu teria que fazer o quê para analisar essa quarta condição da ação? Uma verificação, diz o Afrânio, de um lastro probatório mínimo que dê suporte, que sustente o fato que eu vá narrar na petição inicial. É o que a gente já falou até em outras aulas, né? Para oferecer a petição inicial, para exercitar a ação, eu vou ter que imputar um fato a alguém, vou ter que atribuir, né, um fato em tese delituoso a uma pessoa. Vou contar essa história na petição inicial. Bom, a questão que surge é, tirou da onde essa história, promotor? Não pode ser da cabeça. Tem que ser de uma investigação prévia, de uma coleta de dados preliminares probatórios que deem suporte, que permitam ao promotor contar a história nos termos em que ele está contando. Tudo que está narrado ali tem que ter um correspondente probatório em anexo dando suporte. A isso se chama justa causa, a necessidade de verificação de um lastro probatório mínimo, né, de um conjunto de dados probatórios preliminares que sustentem o fato, que permitam contar a história do jeito que ela está sendo contada. Lá no processo penal se exige, aqui no processo civil, como regra, não. No processo civil, eu digo, depois eu provo. Aqui eu tenho que apresentar, daqui que se extrai a ideia da concretude da ação, né, que nós vimos na aula anterior, quando vimos que a ação penal é muito mais próxima da concretude do que da abstração em relação ao direito material. Então essas são as condições da ação, à luz de uma teoria tradicional, à luz de uma doutrina mais moderna, né? Você tem que conhecer as duas, porque isso aqui pode ser cobrado dos dois jeitos, né? E essas são chamadas de condições da ação apenas, ou alguns autores falam em condições genéricas da ação, certo? E aí fazem um contraponto com as chamadas condições específicas da ação, o que outros chamam de condições de procedibilidade.
Então, das duas, uma, ou a doutrina vai dizer, existem condições genéricas da ação, que nós acabamos de ver, e condições específicas da ação, que são para determinados casos. Ou condições da ação apenas e condições de procedibilidade, com o mesmo sentido. A ideia qual é? A ideia é que em determinados casos, para além daquelas condições que são para todos os delitos, para exercitar a ação em qualquer caso, em determinados casos eu dependo de um algo a mais, de uma condição específica, né? O exemplo clássico é a representação, que nós já falamos na aula passada. A representação como uma autorização da vítima. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o Ministério Público não pode agir se não houver uma representação, se a vítima não autorizar. Portanto, a representação é uma condição específica da ação nos crimes de ação penal pública condicionada. Ou é também chamada de condição de procedibilidade, já que nem mesmo o inquérito policial pode ser instaurado sem essa representação. Não apenas a ação exercitada pelo promotor, mas também o inquérito. Por isso, condição de procedibilidade. Outro exemplo está no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal, que é o artigo que trata da aplicação extraterritorial da lei penal brasileira. Para que um crime ocorrido no exterior seja punido no Brasil, tem que observar algumas condições previstas no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Dentre elas, por exemplo, o reingresso do sujeito no território brasileiro. Então, se você lembrar daquele episódio envolvendo o Neymar, aquela moça que vai comunicar que foi vítima de um crime numa delegacia em São Paulo, o delegado teve que avaliar. Pô, você está me comunicando um crime que aconteceu em Paris? Posso instaurar um inquérito aqui? Depende. Depende do quê? Das condições do artigo 7º, parágrafo 2º. O sujeito reingressou no território nacional? Opa, sim, o Neymar tinha vindo jogar, acho que a Copa América, né? Então tinha preenchido aquela condição. E aí, preenchidas as condições, eu posso agir. Sem entrar no mérito, né, daquele caso, mas enfim. E por fim o artigo 236, por fim não, como exemplo, né? O artigo 236, parágrafo único do Código Penal, nós tratamos dele na aula anterior, era aquele único exemplo de ação penal personalíssima, dizia, né, que a queixa depende a queixa será exercitada pelo contraente enganado, e aí lá diz assim, e dependerá de uma declaração de extinção do casamento no juízo cível, então tem uma condição específica da ação para agir. Então aqui ou ali espalhado na legislação brasileira você pode encontrar eventualmente uma regrinha a mais exigida pela lei para que o sujeito possa exercitar a ação, chamada, portanto, de condição específica da ação ou condição de procedibilidade, certo? Então essas são as condições da ação, gerais e específicas. No nosso próximo encontro nós avançamos para tratar dos pressupostos de validade da petição, né? Cuidado para não fazer confusão. Condições da ação, que acabamos de ver, é o que eu preciso para invocar a tutela jurisdicional, para exercitar o meu direito de ação, para bater na porta do Estado. Na aula que vem, pressupostos de validade, é a forma, é como eu vou fazer isso. Então, não perca o próximo capítulo, avançaremos tratando dessa matéria. Por hoje é isso, um abraço.